pareça, né, cada vez mais, por incrível que pareça, cada vez mais eu tenho visto contadores que ainda não falaram com seus clientes, que seus clientes já estão falando com ele, perguntando sobre a reforma tributária. Então, o pessoal está meio que deixando um pouco por último ali essa comunicação, né? Mas eu vejo isso como uma oportunidade também para o contador, para esse contador que está já se movimentando, para esse contador que já está na frente ali desse processo. E essa oportunidade, pelo menos, é que eu... E aí também tem, a gente está lá com a comunidade, está com o curso da reforma tributária, né? Está com as ferramentas ali para auxiliar no dia a dia o contador. Mas uma coisa que, para mim, pelo menos se tornou urgente, até a gente já vem discutindo no grupo, essa situação de ter que... Vou botar aqui também uma vez. Aí já dá para... É uma situação que gera oportunidade. Ela vai tirar, que nem eu falei ali, a oportunidade de alguns contadores, mas vai gerar oportunidade para outros, para quem sair primeiro, para quem estiver na frente, assim como é para as empresas. Né? A gente sabe que qualquer mudança no cenário de empresa, provavelmente quando mexe imposto, preço e preço de produto, fluxo de caixa, isso gera um impacto muito grande. Então, se o contador eventualmente não está fazendo essa comunicação com o cliente, não está atuante ali, ele certamente vai perder. Mas aí entra outro cenário, né, que eu tenho visto ali que a gente acaba tendo como contador, né? O contador sempre foi um perfil voltado mais para o técnico, né? Seu serviço ele vem de boca a boca, indicação de cliente, quando o cara está no início, o cara trabalha muito mais na parte de venda e depois o cara dá uma acalmada e acaba que a parte de venda deixa de lado. E agora, o advento da reforma tributária, ele é uma coisa que exige muito mais de você ter um discurso, ter algumas técnicas de venda e saber como monetizar isso, né? E saber também criar produtos. Eu fiz eu acho que eu fiz acho que a o workshop que eu fiz faz mais de 90 dias. Eu estava olhando esses dias. E aí, eu já falava isso há mais de 90 dias atrás. E aí, nossa, deixa eu mandar aqui pro Bruno, então. Mandei para todos a princípio, eu acabei de mandar de novo. Quem não Quem não se preparou de lá para cá, não comunicou com o seu cliente, ainda existe, né? E agora, só que isso agora, para mim, já, tipo, digamos assim, já, não digo que passou, né? Mas já é uma fase que já está vencida. Eu acho que já tem que ter feito isso, né? Já tem que ter comunicado com seus clientes, falado com eles, porque agora não está na hora de comunicar, está na hora de fazer, entendeu? Então, deixa eu mandar para ele aqui no particular. Então, nesse caso, o que eu vejo agora, tá? É o assunto que eu vou entrar aqui. Agora está na hora de o escritório ter um plano de monetizar, um plano para gerar. O principal, que ele estava falando para o contador agora de mais cedo, é o cliente, e o cliente está na nossa base. Então, esse cliente, ou você faz uma oferta para ele, né? E propõe um serviço diferenciado para ele, ou ele vai buscar em outro concorrente, né? Isso que é a ideia. E aí, com esse contexto, e também com o dia a dia que eu venho conversando aqui, surgiu justamente essa situação, da gente pegar e saber ali monetizar esse momento, né? E aí, claro, incluir algumas técnicas de venda, incluir algumas técnicas ali que você vai tá aplicando para ter um bom direcionamento disso e para não, digamos assim, aquela parte que o contador ali que é mais técnico, não para que ele fique de lado, mas para que você mantenha o perfil técnico, mas para que você também consiga aproveitar esse momento, tá? Compartilhei minha tela aqui, tá todo mundo vendo aí, tá tudo certo, tá legal? Tá sim, Silvio. Tá, beleza. Então, aqui qual que é a ideia, né? O contador ali, né, tem uma metodologia de precificação não por horas trabalhadas, mas por valor que você gera. A estrutura seria de 8 semanas de acompanhamento, tá? Templates prontos, comunicação, né? Para você fechar consultorias aí e estudos tributários de R$ 1.500 a R$ 15.000, dependendo do porte do cliente. Sempre vai ser
uma análise, tanto isso para cliente da tua carteira, quanto para cliente de fora, tá? Então, por que, né, que os contadores estão perdendo dinheiro com a reforma tributária? E já está perdendo dinheiro, tá? Porque as grandes consultorias já estão ganhando dinheiro com isso. Hoje o contador ele se sente ali muito pressionado com o cliente, né, que quer pagar menos, se sente ali pressionado, sempre vai pagando um incêndio ali, né? A gente está aí há 83 dias, né, se eu não estiver enganado, de a reforma entrar no ar, e a gente tem um prazo aí para a gente poder também aproveitar essa onda, entrar no momento certo, na hora certa, no local certo, né? E eu vejo sempre, como eu tenho dito, a reforma tributária como a maior oportunidade dos últimos 50 anos para os contadores, tá? Então, aqui está na mão do contador pegar essa oportunidade ou não, tá? Então, o que a gente tem de rotina no dia a dia ali que acaba sobrecarregando e pesando para o contador, né? Você está sempre correndo atrás de prazo, obrigações com clientes que não pagam guia, manda guia atrasada, né? O ECAC cai toda hora, né? Como companheiro do café lá dando problema. Gente que não quer pagar uma consultoria, não quer pagar um serviço adicional, né? Concorrência ali que fica vendendo contabilidade barata, então você tem serviços online que não são personalizados para o perfil do cliente, que é um serviço mais abrangente, ou pega um foco lá, você tem uma contabilidade online aí concorrendo com você por preço, nenhum tempo para pensar e planejar ou crescer. Então, tipo assim, a gente vê que isso realmente é uma limitação e acaba impactando o dia a dia do contador, né? Então, é isso aqui que eu tenho visto e ouvido aí nos últimos dias, né? Nos últimos anos aí também que tenho trabalhado com contadores quase todo dia. Então, o que a gente entende, né? O contador tradicional, né, nesse perfil, ele está com foco em obrigações fiscais, e não está errado, porque faz parte do dia a dia, ele tem que fazer as entregas. Ele está ali trabalhando, reagindo às mudanças, né? Ele vem trabalhando ali, reagindo às mudanças, e com isso acaba que, né, fica sobrecarregado, porque eu estou toda hora num movimento de ação e reação, eu não consigo me planejar, não consigo ter uma estrutura organizada, eu estou competindo ali por preço, né? E o que a gente busca a transformação, a gente acabou de falar isso no grupo ali, estava bombando ali de conversa, é que a gente mude um pouquinho esse foco, né? Que a gente passe ali a ter um foco mais em consultoria estratégica, que a gente antecipe as oportunidades, né? Que a gente pegue ali os honorários baseados em valor, né? E não fica competindo ali por preço, né? Mas sim pelo resultado, assim como a minha proposta aqui é de gerar valor e agregar valor para o contador, para que o contador também aproveite isso e gere valor para o seu cliente. Não chegar ali com mais uma guia, chegar com mais um imposto para pagar, mas chegar assim com uma informação relevante que vai gerar valor para o negócio dele. Porque na prática a reforma tributária vai ser isso, vai ser você falar sobre o impacto da reforma tributária, sobre as oportunidades que a empresa vai ter, numa linguagem mais de empresário, sobre o preço, quanto o imposto vai afetar o preço de venda do teu cliente, e é isso que é a oportunidade que a gente tem. A gente pode falar disso, ou a gente pode não falar. Falando, a gente acaba direcionando o cliente ali e também demonstrando essa preocupação, sendo valorizado e valorizando o serviço que você está fazendo e fazendo uma entrega adicional. Não falando sobre isso, acaba que você vai, né, perder mercado, ele vai perder essa oportunidade, tá? Então, até aqui, tá tudo ok? Qualquer coisinha pode mandar no chat se tiver alguma dúvida, tá? Então, o que a gente vê ali, né, como oportunidade, né? O contador que dominar a reforma tributária pode gerar entre R$ 1.500 a R$ 15.000 de honorário por cliente. Até outra coisa que eu não tinha pensado, mas agora até surgiu essa semana, uma contadora ali que está na comunidade, ela tem antes mesmo dela entrar, ela tinha uma necessidade, ela me perguntou, tal, pediu como é que ela poderia fazer, e ela foi convidada por uma indústria para falar sobre a reforma tributária lá na indústria, né? Uma indústria lá que fatura 11 milhões. E ela, tipo, passou, o que você acha? Que eu pensei em mandar essa proposta para ele, tipo, uma proposta, não por nada, mas uma proposta tipo de R$ 400 para fazer um workshop da reforma tributária. Então, veja bem, a gente tem uma oportunidade absurda ali, né? A gente tem uma oportunidade absurda nesse cenário. Eu falei para ela, não, olha bem, você pode oferecer, em vez de oferecer só tirar a dúvida e conversar sobre a reforma, você oferece para eles um workshop que você precifica de 1.800 com esse conteúdo, ou você precifica tipo em 3.500 com esse conteúdo. Ou seja, fala com as áreas, dá uma análise geral sobre a empresa, quais os impactos que a empresa está correndo risco, não é um estudo tributário, ainda é uma análise mais abrangente, e depois você vai para realmente aquele estudo do impacto, onde você vai olhar lá os produtos, a NCM, você vai olhar o cadastro os créditos que essa empresa pode ter, né, os débitos que ela vai ter, o valor que ela vai pagar mais no seu... Se tem alguma situação específica de produto, não com redução,
Enfim, ela vai fazer uma análise mais detalhada. Mas esse primeiro trabalho já é uma oportunidade, né? Assim como agora, amanhã, até tem uma reunião com o contador ali, com o Alex, no escritório dele também a gente montou uma apresentação, que é para ele falar da reforma tributária para os clientes dele, né? E ele falou, eu vou falar com meus clientes aqui e vou falar sobre a reforma e tal, e depois vou marcar uma reunião para falar com um a um, né, falar uma apresentação geral, depois vou marcar uma reunião com um a um para mim falar do case dele, fazer uma simulação aqui do cenário dele e fazer uma proposta para ele do impacto. Isso o cliente da carteira dele, não precisa trazer cliente novo. Só o cliente da carteira. Eu falei com ele, tá, cara, legal, beleza que você vai fazer isso, mas olha só, fala para o teu cliente trazer outro empresário junto para conversar sobre a reforma tributária. Tomar um café amanhã, sábado, no escritório, e trazer para conversar. Aí ontem eu falei com ele, passei a apresentação, que é essa aqui, ó, eu montei toda para ele, passei lá para ele, vou mostrar para vocês aqui. Passei lá para ele, tipo, uma apresentação, essa apresentação aqui, ela é focada para o empresário, ou seja, o que você vai falar para o empresário, né? Numa apresentação lá com muitos empresários. Vai falar sobre os 5 tributos, vai falar uma linguagem mais empresarial, né? Vai mostrar ali um cronograma da linha do tempo, tudo isso aqui eu falei, montei para ele, vai mostrar lá como é que é o impacto para o empresário conseguir chegar de forma visual, não na linguagem técnica, mas para ele conseguir visualizar isso. E vai falar sobre a não cumulatividade. Aqui tem um casezinho que explica cada etapa, como funciona. Tipo, toda uma apresentação, o split payment, o que ele impacta. Tipo assim, aquele geralzão da reforma tributária. Riscos e oportunidades, checklists por segmento. Perguntas mais frequentes, então, que o cliente possa ter, o empresário possa ter. Então, tudo isso aqui eu já montei ontem e deixei pronto para ele já fazer a apresentação aqui. Então, qual que é a ideia dessa mentoria? É justamente a gente poder aproveitar esse cenário, essa oportunidade, traduzindo todo esse conhecimento que você já tem, mas dando uma polida nele, para que você consiga realmente passar para o cliente como ele deve, o que ele deve se preocupar, e com isso você agregar o teu serviço aí, né, e ter um faturamento adicional no escritório, tá? Então, qual que é a oferta de preço da reforma tributária, né? Diagnóstico do impacto, oferta de valor, né? Como é que você vai transformar esse conhecimento que você já tem, e agregando um pouquinho mais da reforma, mas convergindo para mostrar valor para o cliente. Diagnóstico do impacto, oferta por valor, né? Traduzir o diagnóstico em proposta de valor ROI, redução de custos, evitar risco para o cliente. É uma apresentação personalizada, então você faz um evento ali de café, um fórum com 20 clientes, né? Mesma coisa que a gente está fazendo aqui com um time mais enxuto. Fechamento e acompanhamento. Então, fecha o contrato de estudo de caso, fecha um contrato de análise, e depois segue o acompanhamento, fecha um contrato de acompanhamento para ele dos impactos da reforma tributária, porque agora a gente está na pontinha do impacto, né? A gente está previamente ao impacto aí. Ano que vem começa esse acompanhamento, 2027 já começa em produção. Então, quem não fizer isso com o seu cliente em 2026, vai chover oferta para ele. Ou de outros escritórios, ou de outras consultorias, e você corre o risco de perder o teu cliente. E principalmente aqueles clientes que estão em crescimento, que os clientes maiores também, que tem sentido daqui a pouco, né? Então, como funciona na prática esse método, né? Você analisa a tua carteira, identifica os clientes mais impactados, né? Faz uma simulação personalizada para cada cliente, apresente o resultado com foco no econômico ou em oportunidade. Então, você apresenta essas informações para o teu cliente e, com isso, você já está trazendo algo totalmente diferente já do que ele tem acostumado a utilizar, né? A você entregar para ele. Ele vai ver que você tem capacidade de entregar muito mais do que só guia, né? Resultado que a gente espera é que você tenha uma conversão aí de 30% dos clientes, né, em serviços de consultoria, aumento de 20% a 40% do faturamento do escritório, né, e reposicionamento como especialista em reforma tributária. Isso aqui é como você vai se posicionar, entende? Não é como entende que não é uma situação de como o cliente te vê, mas sim como você se posiciona. Então, isso aqui que eu acho bem importante. Deixa eu ver aqui. Só se tiver alguma pergunta, pode colocar aí que eu vou tomar uma aguinha aqui por enquanto. Você pode olhar, Raquel, você pode olhar, tá? A gente pode identificar nesse trabalho inicial, que a gente vai ter uma reunião também 1 a 1 ali, qual cliente e qual perfil de cliente tem mais sentido para vocês nesse momento, tá? Você pode olhar isso e a gente pode identificar, te ajudar a identificar dentro dessa mentoria aqui. E também esse é o objetivo, né? Para você ser mais direcionado. Então, o que os resultados esperados, né? Fidelização do cliente, contratos de longo prazo, você agregar clientes na sua carteira. O Alex amanhã tem esse evento aí, tem a apresentação que eu fiz para ele. Ele já, falei com ele ontem, ele disse que conseguiu mais 3 clientes que vão lá. Obviamente, né? Meio por lógica, se o cara vai lá para escutar da reforma tributária no escritório dele,
É porque o contador desse cara não falou para ele, desse empresário, só vou ter enganado, né? Então, acontece muito e com frequência, né? E aí, ele vai fazer esse workshop, esse café. Eu vou lá amanhã de manhã cedo até, para matar meu sábado em uma horinha, mas tá tudo bem. E ajudar ele nesse processo. E aí, esse é o objetivo desse foco, tá? Então, o que acontece aqui? A gente vai traduzir isso em resultado. Né? A gente vai buscar traduzir a reforma tributária em resultado direto para o contador, tá? Qual que é ali, como a gente aplica isso no escritório em 30 dias, né, no teu escritório? Seleciona seus clientes, né, seleciona 100 clientes, prioriza os 20 para o evento. A gente sabe que daqui a pouco tem cliente do Simples que pode ser uma prioridade, sim, porque ele pode ser um B2B, isso vai ser impactado direto na reforma tributária. Tem clientes do Simples que vende online, esse vai ser impactado direto com a reforma tributária. Então tem que olhar sempre esse cenário aí que você pode trazer para esse evento inicial. Use o material pronto, então vai ganhar aquela apresentação pronto, aquele roteirinho pronto que eu mostrei para vocês. Realize o evento, faça um evento, café, um almoço, uma janta, fale para os seus clientes trazerem mais clientes, outros empresários para a reunião, né, para falar sobre a reforma tributária. Então, isso aqui é bem importante, porque agrega cliente para a tua carteira, você pode conseguir conquistar uma consultoria tributária para um cliente, para uma empresa que não é tua, e depois com isso você pode trazer esse cliente para você, né? Agende reuniões individuais, então faça essa reunião 1 a 1 com o teu cliente, com os interessados, faça uma agenda, define um dia, uma data, já bota a agenda lá na apresentação, já diga, ó, entra aqui nesse link e marque a sua agenda. Se ele não marcar, depois você faz um cadastro para ele, pode enviar um formulário, ajuda vocês, deixa pronto também. Envia o formulário, ele pega, ele responde esse questionáriozinho dele, e você entra em contato com ele ali para marcar reunião, né? Aqueles que não são teus clientes. Valide o diagnóstico inicial, então faça o diagnóstico inicial de R$ 1.500 a R$ 3.000, né? Ou um workshop aí também, né? Que a gente fala também, se for para uma empresa fora, para falar numa empresa fora do teu escritório, para você ir lá prestar um serviço para essa empresa, que nem eu comentei antes, que você pode oferecer também. E ofereça acompanhamento mensal, né? Ofereça acompanhamento mensal de R$ 1.500 a R$ 3.500, dependendo do perfil do cliente, dependendo do volume de produtos. Outro ponto até que eu acabei não colocando aqui, que já para mim já passou, é você fazer uma oferta para ele também, de ajudar ele na parametrização, na configuração do sistema dele com relação aos novos registros que vai ter que ter, de impostos, de IBS, CBS. Então, isso também você pode ofertar. Bem como um estudo tributário mais aprofundado, porque daí você vai entrar no detalhe da cadeia de fornecedor deles, no detalhe dos produtos dele que geram crédito, no detalhe da NCM, no detalhe dos serviços, no detalhe de todas aquelas contas que acabam gerando crédito, né, de acordo com a reforma tributária, e você pode largar esse estudo para ele por 5, 10, 15 mil reais, tá? Um valor baixo, até dependendo do perfil da empresa, dependendo do faturamento aí, dependendo do número de produtos, número de serviços, enfim. Quanto mais complexo, maior esse valor, tá? E você pode demonstrar qual é o ROI para ele. O que é o ROI? É o retorno do investimento. Por que ele vai te pagar 5 mil? Porque ele vai evitar um risco de 100, de 200, de 500 mil reais de imposto a mais, a menos, ou uma oportunidade também de ter créditos que eles não utilizam hoje tributários. Essa é a real linguagem que a gente vai ter que falar com o empresário. Não pode falar para ele de guia, né, e de obrigação. Tem que falar na linguagem de resultado, por isso que a gente tem essa metodologia também, né? Então, o que eu montei aqui, né? Nesse programa aqui. Você vai ter 8 modos para transformar o conhecimento que você já tem, fazer essa transformação do conhecimento em receita, né? Oferta e posicionamento, né? Como se posicionar como especialista na reforma tributária. A gente tem conteúdo também bastante aqui nesse sentido, já entregando bastante dentro da comunidade também. Formação de preço, né? Precificação por valor e não por horas trabalhadas. É uma técnica também, né, que você tem que aprender a executar e não só dizer, vou levar tanto tempo, X horas. Evento com clientes, então, como organizar a apresentação coletiva de alto impacto, então, como você se posicionar, organizar uma apresentação que nem essa que eu montei ali com o Alex, né, que gere realmente valor, sabe? Que agregue valor, né, e como você também formatar o teu produto que você vai ofertar para ele, não dizer, eu vou fazer uma reuniãozinha contigo aqui sobre forma tributária, não, a gente tem que, até o nome às vezes já muda o tipo de produto e posicionamento. Implementação de técnica, né? Como entregar resultado e gerar case de sucesso. Então, você faz a entrega de um resultado para o cliente, isso gera um case, gera indicação de novos clientes para você, ou gera indicação de um cliente mesmo da tua base. Diagnósticos tributários, ferramentas para simulação e análise de impacto. Roteiro de objeções, então aqui é um dos pontos importantes, né, de você ter aquele diálogo com o cliente, ele vai dizer sempre, você está dentro do serviço contábil. Você vai dizer, não está dentro do serviço contábil. Isso aqui é um serviço a mais que eu estou fazendo para você. Você tem que já estar preparado para isso, né? E aqui a gente faz uma preparação. Na imersão lá eu fiz um exercício, mas a ideia é que a gente fortaleça muito mais isso para quem realmente quer
começar a falar um pouquinho mais e ter facilidade nessa conversa, nesse diálogo, né? Fechamento individual, então técnica de apresentação e fechamento de contrato, de venda de altos valores, ali, de impacto, e escala de recorrência. Então, como você transformar um projeto pontual para traduzir isso para recorrência, né? Resultado esperado, então, aqui é pelo menos um contrato de consultoria fechado, né, de R$ 1.000 a R$ 3.000. Isso eu estou falando da carteira de clientes de vocês, tá? Para fora, isso talvez seja muito mais fácil você fazer. Porque você pode trazer nesses eventos aí cara que não está sendo abordado sobre esse assunto, e para isso o impacto vai ser muito maior. Se você já comunicou com o teu cliente, ele já está mais ou menos sabendo como é que vai ser. Você vai trabalhar ele para vender esse tipo de serviço, mas quem é de fora sempre vai chegar mais valor no que você vai estar passando nesse evento aí para ele. Estrutura, apresentação de proposta pronta para usar, né? A gente tem aqui já metodologia para escalar toda a carteira de clientes e posicionamento como contador especialista da reforma tributária. Né? Diferencial competitivo, foco inclusivo na reforma tributária, aplicação prática, não teoria cristalina. Então, uma coisa que eu gosto de dizer, ele, tipo, a gente tem o curso ali que trata da parte legal, né, e todos os aspectos ali de aplicação, mas aqui a gente está falando em retorno financeiro, então não tem como eu falar para vocês só do imposto, entende? A gente vai ter que falar de outras técnicas aí que vocês podem usar, coisas que eu uso no dia a dia, do meu aprendizado de área comercial de mais de 20 anos, né? Em 2026, já teremos a apuração normal e acompanhamento da apuração assistida, como planejar integralmente essa nova rotina, como precificar isso. Raquel, é exatamente essa a proposta aqui, tá? A proposta aqui é que a gente tenha ali esse mapeamento e cada vez mais identifique essas oportunidades da reforma tributária e aproveite elas para o contador, né, se destacar como profissional, porque você vai poder se dedicar a entregar um serviço melhor, mas você também vai ter uma receita maior também. Por exemplo, questão de configuração do sistema do cliente, gente, alguém vai ter que fazer. Ou o cliente faz, e ele não sabe fazer, ele não sabe nem o que é reforma tributária. A gente está aqui, todo mundo está no grupo, está aqui, todo mundo tem dúvidas de reforma tributária, correto? Contadores experientes de 10, 15, 20 anos de mercado, mais de 20 anos de mercado. Imagine um empresário que não tem 10% do conhecimento que vocês têm. Então, vocês têm todo o conhecimento necessário. Não precisa ficar preocupado com isso, é só vocês terem mais uma questão de vocês né, se realmente se conscientizar disso. Absorver um pouco da reforma tributária, o que vocês já sabem até agora, já é muito mais do que o cliente tem. E onde é que a gente entra aí? A gente entra ali para ensinar como você, daqui a pouco, fazer uma simulação de impacto para o cliente, como você poder traduzir todo esse conhecimento naquilo que vai ser relevante para a empresa, ou seja, traduzir a linguagem técnica para o empresário, ok? Então, esse é o objetivo. Então, essa questão dessas alterações vai ter nos próximos 8 anos, tá? Daqui a 8 anos a gente vai estar falando disso, daqui até mais 8 anos e mais, a gente vai estar falando disso, e vão ter muitas alterações ali desse cenário, e está na mão da nossa aproveitar e capitalizar isso para se destacar e fazer uma conversão aí do rumo, né, de sair daquele apagador de incêndio, para alguém que realmente se posiciona e consegue gerar valor com isso e ganhar com isso, ou ficar nessa, né, alguns vão ficar, tudo bem, faz parte, o mercado é assim. Assim como algumas empresas que trabalham de uma forma diferenciada hoje vão quebrar. Tudo bem, faz parte, o mercado é assim. Então, a gente vai ter que, quem sair na frente, quem se prepara primeiro, sai antes. E é isso que é a minha proposta aqui, para vocês oferecerem essa preparação para os clientes de vocês e com isso se destacarem também, tá? Então, o que a gente tem no mercado hoje, né? E eu vou ser bem objetivo aqui, tá, pessoal? Porque depois eu vou abrir ali para tirar dúvida se alguém tiver. Hoje a gente tem a mentoria de marketing contábil, né, 4 ou 5 mil reais, mentoria contábil, só no contábil, para você aplicar na empresa, 2 mil, 3 mil, a mentoria da reforma tributária, então tem ali imersão, mentoria, eu tô por dentro de tudo, porque eu já fiz bastante coisa, mas também eu tô, né, acompanhando bem mais esse mercado agora, então 15 mil reais. Então isso é o que a gente tem de mercado, né? E qual que é a minha oferta para essa mentoria? Mas, assim, era tranquilamente, tá? Um valor ali que poderia ser maior, poderia ser acima disso, mas como se ele vai ser até a primeira turma mais focada nessa questão de realmente você implantar, ou seja, o processo é a implantação e acompanhamento e venda de produtos da reforma tributária. Se você ainda não vendeu nada até agora, se você ainda não monetizou nada da reforma tributária, essa mentoria, esse acompanhamento é para você. É uma turma que eu vou fazer agora, depois para quem não entrou, eu vou mandar o link do vídeo no e-mail.
Mas essa turma agora, para você realmente monetizar com esse foco. Ou seja, como é que você vai fazer para vender, como é que você vai fazer uma apresentação, como é que você vai fazer, dar um gostinho ali para o cliente daquilo que é importante, como é que você pode fazer uma pesquisa para entender o cliente, se ele está por dentro, não está, para chamar ele para dizer o impacto, e principalmente para você mostrar os grandes números para ele. E depois você vende o serviço, e aí você entra no detalhe da análise técnica, né? Depois que você vendeu, mas você tem muita oportunidade na mesa ainda, tá? Muita coisa na mesa. Então, entra na parte técnica, você consegue ir aumentando, escalando isso e transformando isso em receita recorrente, tá? E qual que é a oferta aqui nesse sentido, né, da mentoria? Então, nessa primeira turma, a duração é 8 semanas. Acesso a templates, a documentação prontos para usar, e a gente vai ter um encontro de 8 semanas aí com o cronograma que eu passei acima lá, tá? Suporte no grupo ali fechado, para você ajudar, tirar dúvida, participar daqui a pouco do encontro remoto, tal, né, a gente tem condição. Encontros semanais, então já tem uma programação que eu já vou encaixar na semana, 1 hora por semana, para a gente estar trazendo conteúdo, mas também tá aplicando, fazendo aplicação prática ali. E também tem 1 hora para a gente fazer 1 a 1 ali, com cada contador que participar, para que a gente consiga trazer esse resultado, tá? Trazer esse resultado para quem tiver, né, dentro dessa mentoria. E a garantia ali que a gente tem, né, é da Hotmart, ele tem 7 dias de garantia, então se você entrar, você tem até depois da primeira aula, se você quiser sair, você pode sair, você recebe a devolução integral do valor, e o valor ficou em 12 vezes de 103,11 ou 997 à vista. Sim, esse valor, uma mentoria que você fecha já vai pagar esse valor, né? Aqui a gente tem, né, um bônus ali, revisão de uma proposta ali, como personalizada para um cliente teu, então ele pode acompanhar esse primeiro cliente, essa primeira proposta, né? E a garantia aqui de resultado. Se você não fechar um contrato em até 60 dias no final, né, de R$ 1.500, ganha 30 dias essa de mentoria. Se ainda assim não fechar, né, eu devolvo ali R$ 300 para você, que é para você ter investido esse tempo aí nesse projeto. Mas, assim, o principal você já tem. O cliente, né, está na carteira de vocês, está na base, e aqui a oferta, né, eu deixei claro bem no e-mail, nos e-mails, nas comunicações que eu fiz ali, é uma oferta para você realmente, se você não está ganhando dinheiro, se você não está faturando de forma tributária, é uma oferta para você destravar esse processo aí e começar a realmente aproveitar a oportunidade de transformar isso em resultado direto, tá? Que o principal você já tem, o cliente, e ele vai ser abordado, eventualmente, por vocês ou por outras empresas, né? Então, essa era o bate-papo que eu tinha para fazer com vocês, bem objetivo, bem direcionado, né? Sem enfeitar muito. Mas aí eu quero saber se vocês entenderam a proposta, se está claro, se vocês têm alguma dúvida também, né? Tá aberto aí para vocês colocarem no chat ou abrir o microfone e falar, pessoal, tá bom? Bem tranquilo, podemos fazer um bate-papo aí. Pedir no chat aqui. Vai, Cleison, pode falar. Já que ninguém perguntou, deixa eu falar, porque pelo menos esse daí surge, né? Bom, a ideia é a gente ter alguns encontros, o grupo, né? Não vai ser individualizado, vai ser o grupo, mas Isso. com prática mesmo. Por exemplo, vai ensinar, vamos olhar na prática o que tem ali, o que está sendo feito, pegar o modelo e montar o modelo ali e usar com o cliente, e aí você vai acompanhar esse processo para realmente a gente a gente verificar a efetividade. Validar ele. Ou seja, se você não fechar um contrato de R$ 1.500, no mínimo em 60 dias com os seus clientes, você tem a garantia de devolução do valor. E mais R$ 300. Uhum. Tá. Por Não, quê? Porque é uma questão de linguagem que a gente está trabalhando da forma errada, tá? E isso eu tenho visto, não é de agora, é de sempre, porque eu tive história de contabilidade, né? Fui contador lá, tive história de contabilidade, e eu sempre fechava contratos com clientes, nunca no valor menor do que ele pagava no escritório anterior. Sempre eu cobrava mais disso. Por quê? Porque é como você vestir uma roupa, sabe? Você está bem vestido, então às vezes você tem que estar bem vestido, né? Vestir uma roupa legal e tal, para você ser valorizado. Você pode não ser ninguém, mas você botou roupa, o pessoal já te enxerga de forma diferente.
Então, qual que é a estratégia que é a ideia? Usar essa roupa da reforma tributária, colocar uma vestimenta nova, um discurso novo, né, uma abordagem diferenciada, trazer todo esse conhecimento mais comercial, mais direcionado para técnico barra vendas, para que você consiga realmente sair. Se você não fechou nada até agora, do meu ponto de vista, ou porque você não está fazendo oferta, ou porque você não está trabalhando, porque tem gente fechando. Cara, eu fechei venda aqui de curso que eu não fiz nada, porque é oferta, sabe? A oferta, ela tá interessante, a gente está no momento mais adequado para isso, para você alavancar. A proposta que você falou, Gleidson, olha só, essa aqui eu montei essa semana para o contador fazer, essa aqui já é um modelinho mais ou menos que eu já tenho montado, mas eu posso até melhorar, mas essa proposta aqui, ó, tá aqui, ó, o Alex vai apresentar amanhã. Essa aqui já é um modelo que, tipo assim, já dei pronto, fiz 1 hora com ele explicando como ele iria conduzir a reunião e tal, e toda essa sistemática que eu falei no início é o direcionamento que eu vou dar para vocês. Tipo assim, como é que você faz para primeira abordagem? Vai vender workshop, como é que você precifica? O que é importante você falar, o que não é importante? A linguagem do empresário, porque eu também trabalho com a parte de software de gestão RP, então, mais de 20 anos só, né? Então, assim, eu estou acostumado a vender software de 800 mil reais e o cara pagar, vender um contrato de 10 mil reais e o cliente pagar, de 20 mil reais e o cliente pagar. Isso, para mim, não é uma dificuldade. Por que, como no escritório, a gente não consegue vender isso? Por que quando você faz o escritório, você tem que vender de graça? Porque talvez o posicionamento teu esteja um pouquinho... E por que tem escritórios que cobram? Você viu, né? A gente foi num evento junto. Sim. Por que tem escritório que cobra 300 mil reais de um planejamento tributário? Você não me deixa mentir sozinho. Por que tem escritório que cobra isso? E por que tem escritório que não consegue cobrar? É aquela velha pergunta, né? Como é que eles conseguem fechar uma coisa dessa que para a gente parece um sonho e onde que a gente está patinando que não chega ali, né? Exatamente. Esse é o cerne desse projeto, tá? Tanto é que o risco, eu estou assumindo o risco. Se você não fizer, se você fizer tudo que a gente programar, tudo que for passado, e você não ter resultado, o risco é meu. Mas se você fizer, não é para quem não quer executar. Sim, sim, tem que estar comprometido com a proposta. Raquel, suporte ao grupo fechado. O grupo é fechado, esse projeto é de 8 semanas, mas depois a gente pode avaliar lá um acompanhamento mais periódico, tá? Mas é um projeto assim, por quê? Porque a gente tem 83 dias para a reforma tributária entrar no ar. Então, se você não aproveitar esse momento agora, que daqui a pouquinho começa um pouquinho de caos aí para as empresas, talvez você fique para trás um pouquinho, tá? Por isso que é uma coisa assim bem mais urgente. E, claro, Gleidson, assim, vai ser em grupo, mas vai ter o individual para fechamento da oportunidade, que você perguntou no início, tá? Vai ter atendimento em grupo, mas vai ter o fechamento do teu cliente ali. Legal. Cara, esse cara aqui alguns pontos em que vão acabar sendo individuais, porque é particular de cada um, vamos dizer assim. Exato. Eu quero fazer um evento lá, me convidaram para falar no meu grupo de empresarial lá da SCI, sei lá o quê. Vai lá, cara, bota a cara. Mas eu não consigo falar. Falei com a contadora agora de manhã cedo. Não consigo falar, não estou muito bem de fala. Vamos treinar. Na imersão a gente fez isso. Eu sou aqui numa aula a gente fez, e eu vou fazer isso aqui, estejam preparados para isso, então quem tiver comprometimento, a execução. Cara, eu sou o cliente, você é o contador. Agora vem você e me aborda sobre a forma tributária. Entendeu? Faz o teu discurso aí. Me chama a atenção. Eu, na verdade, meu pensamento até estava conversando com a Priscila, não sei se chegou a conhecer a Priscila ali da unidade Batel. Sim. Então, que a minha ideia é justamente fazer o contrário, né? Porque quando você leva alguém para falar, você faz um evento com o cliente, você leva alguém para falar sobre, talvez num primeiro momento, ok. Mas se toda vez que você for fazer um evento, você levar um cliente, uma pessoa de fora para falar sobre, você passa para o seu cliente que ele entende do assunto e você não. Então, você também precisa fazer ali um disclaimer sobre a reforma para mostrar que você tem conhecimento para o cliente falar assim, não, eu preciso tratar contigo. Senão ele vai falar assim, então vou procurar o fulano lá para ver. O que acontece aqui para você falar? Exatamente isso. O que eu falei com o Alex ontem? O Alex falou, não, você vem aqui fala um pouquinho da OMIE, porque eu também tenho a franquia da OMIE, então ele quer que eu fale, e a gente tem a parceria ali com ele, e ele quer que eu fale sobre o sistema. Eu falei, beleza, eu vou falar. Mas eu também falei, até as 10 horas, não posso ficar mais. Ele falou, não, você fala isso que depois da apresentação aqui eu faço. Aí eu peguei, montei a apresentação com ele, e fiquei 1 hora aqui conversando com ele, onde é que tá aqui? Nem sei. Não sei se vai aparecer para vocês, mas já tá aqui, ó. Eu mandei para ele ontem lá, tá aqui no e-mail dele. Eu mandei para ele, eu falei, pega, faz uma cópia, essa aqui então, revisei tudo que precisava, faz uma cópia,
e amanhã você apresenta. Então, eu vou aí, faço o inicial e você apresenta. Então, a proposta aqui, ela é bem clara, tá? Execução na prática para monetizar a reforma tributária. Então, realmente, se você, né, tem o interesse e quer realmente participar, eu vou acabar fazendo mais umas reuniões aí semana que vem, mandar para o pessoal também que se inscreveu ali. E eu preciso que responda também o questionário lá, porque daí, com base naquele questionário, a gente pode já ir traçando um plano aqui para tentar identificar onde é que a gente tem alguma oportunidade, e você também, de pegar, tudo é trabalho, né? Pegar a listinha de clientes, verificar aí, ordenar por faturamento, tributação, verificar o que a gente quer realmente trazer para o evento, ajudar, como você falou, faz uma ajuda, a gente vai lá no evento e tal, faz o treinamento aqui, na individual da apresentação. Se você não tiver segurança, a gente pode participar ali, tá, para ajudar. Mas a ideia é que nem você falou, que você realmente se ponha como especialista. Conhecimento tem de sobra, tá? De sobra. Legal. Isso é outra coisa que você tem que ter noção. Gente, não é sobre ter mais conhecimento. É sobre aplicar 10% do que você sabe. Aprender um pouquinho da reforma tributária e aplicar. Cleison, você está estudando a reforma tributária desde o ano passado. A gente já está juntando nos outros Sim. grupos ali. Então, assim, não tem que estudar mais nada. Tem que executar. Bom? Fala aí, Valeu. Maria. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Ô, Gleibson, é isso mesmo, viu? Eu sou aqui testemunha que eu sou aluna do Silvio Recente. E o Silvio já me ajudou, ele basicamente pegou na minha mão e falou, Elaine, vai, eu tô com você. Mesmo eu tô em São Paulo, o Silvio tá no Sul, mas assim, foi muito legal e gratidão ao Silvio para fechar um trabalho legal, sabe, gente? Que eu até comentei na última aula que eu tive, assim como a gente está tendo agora, que vale a pena, porque a gente é merecedor e a gente conhece e fica com medo de falar, de dizer que a gente sabe, mais que o cliente. Então, Certeza. se joguem, gente, se joguem que vai dar muito certo, sabe? E como o Silvio falou, são no mínimo 8 anos para mudar 4, né, Silvio? 4 tributos. Ainda Exatamente. vai ter chão para mudar os demais, então é só o começo. Era só isso, Silvio, mesmo, e gratidão, porque você entrega pronto, tá na mão. O que mais? Só muda o logo da empresa e vai. E obrigada de novo. É isso, Beleza. gente. Não precisava ter falado, mas já que falou, eu agradeço. Não, é porque assim, eu tô bem feliz. Isso daqui tá me abrindo possibilidades, Silvio, de me dar confiança para ir naquela empresa que eu comentei com você, que você super me ajudou. Gente, entregou pronto. Tudo pronto, a proposta. Eu ia cobrar R$ 400, o Silvio falou, não, Elaine, para tudo. Eu E falei, aí mas a eu gente... falei de você, mas não disse os valores. Eu falei assim, gente, era 400. O Silvio falou, não, Elaine, o trabalho não vale, o que você vai entregar não vale, só isso não. Então, assim, de verdade, abrir os olhos para a gente não cair numa cilada, porque muitas vezes a gente, sem ter essa noção de alguém que nos ajude, a gente vai lá, entrega um trabalho excelente, porque a gente vai entregar qualidade, mas não vai cobrar por isso. Então, não é justo com a gente, né? Enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês e estou chegando agora, viu? Mas já gostei do que o Silvio falou, já tive em outras mentorias, mas as outras mentorias que eu tive, a pessoa está muito ocupada, o mentor, né? Ele está muito ocupado em vender, 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 vender. E aí você não tem suporte, e aí você fala, ok, assisti, e agora? Parece que a gente trava, né? Não consegue pôr em prática. Mas é gratidão e é isso aí, gente. Se joguem. Obrigada, Silvio. Outro ponto que pega, né, pessoal, é o que acontece, que eu vejo bastante também ali nos outros grupos e tal, que tem, o pessoal manda a pergunta, fica no vácuo, né? Tem o grupo ali que eu não ganho nada. Pode olhar que não fica nenhuma pergunta sem resposta, a não ser quando eu falo, estou em aula. Então, o que acontece? Esse comprometimento, e tem gente que está no site lá, acessando o site gratuito, material que já tem há mais de 3 meses lá liberado, e eu coloco ali para o pessoal acessar quem entra agora. Esse comprometimento não é só para o cara pegar ali e, digamos assim, usar, entrar ali, sabe? Pagar, como a Elaine falou. É para você realmente usar. Se você não usar, você vai ficar para trás. Mas, sim, o ideal é que você use. Pega o que está gratuito ou pega esse acompanhamento aqui que tem garantia de resultado. Nesses 8 semanas, vamos trabalhar dos 8 modos apresentados? Isso. O que acontece, tá? Meu foco nesse projeto aqui não é tanto a parte legal, porque isso já tem outros cursos que eu já fiz. Mas aqui, o que acontece? A gente vai trabalhar dentro desses módulos aqui, ó. Oferta e posicionamento, formação de preço, eventos com clientes, implantação técnica, diagnóstico tributário, que é um
uma simulação ali do impacto, que é mais resumida, tá? Isso aqui eu já dou para vocês a primeira, vou liberar uma IA para vocês fazerem isso também. Roteiro de objeções, que daí é uma parte comercial e técnica que vocês vão usar, focado para o contábil, focado para a reforma tributária. Fechamento individual, técnica de apresentação e escala de recorrência. Então vejam que aqui não é necessariamente... mas eu quero saber como é que é IBS e EBS. Não. Olha, eu tenho um cliente que é desse segmento, dessa área, o faturamento dele e tal, quero saber qual é o impacto que vai dar dele da reforma tributária, quais pontos principais para me levar para uma reunião para ele. Isso a gente faz junto. Tá? É um case, é o teu case do teu cliente para você fechar esse acompanhamento tributário com ele. Então a gente vai trabalhar isso no 1 a 1 daí também, tá? Que nem o Cleiton perguntou antes. Mas é isso, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Vocês têm mais alguma dúvida aí com relação a essa oferta, com relação a essa proposta? Se não tiver, eu agradeço a participação de vocês aí. Depois eu vou acabar mandando para quem se inscreveu ali no link, tá? A oferta eu vou mandar no e-mail também lá, confirmando. Raquel, eu tenho o horário, provavelmente vai ser de manhã, provavelmente vai ser quinta-feira. Mas eu vou mandar no cronograma ali, com quem estiver participando, um horário que fique mais adequado para todos. Se for o caso, melhor no horário da noite, a gente combina um dia, uma noite ali, tá? Eu tenho que mais ou menos o início, mas eu não tenho definido o horário certo ainda, porque vai depender bastante de quem estiver participando. Minha ideia é que a gente faça isso, até para todos que estiverem acompanhando também depois, na rotina do teu dia a dia, ou seja, fazendo o horário que você está no trabalho, você tira uma hora e pouco para a gente focar nisso, porque isso é que vai fazer você ter resultado. Por isso que eu digo de dia. Você vai estar no computador, vai estar com o sistema no ar, você vai travar a tua agenda naquele horário e a gente faz naquele horário esse acompanhamento. Mas é comprometimento também, pessoal. Independente do horário, tem que pensar que tem que ter o comprometimento, que nem eu falei, senão o resultado não vem, vocês vão achar que o método não vai ter gerar o resultado, e não vai ter resultado porque a gente não está focado, né? Mas vai ser um horário, provavelmente um horário de manhã ou à tarde, mas eu acho que é melhor de manhã, até por concentração, mais para quinta ou para sexta, porque segunda e terça e quarta eu sei que eu já tive escritório, que no escritório é uma correria, é uma loucura, e a gente consegue se organizar melhor nesses dias, sabe? De quinta para frente, eu preferiria que fosse de quinta para frente, mas vai ficar em votação também, tá? A gente vai discutir isso junto daí. Beleza, pessoal? Vou encerrar a gravação aqui, tá? Depois eu mando para vocês lá se vocês quiserem revisar algum ponto. Vocês têm meu contato ali, cada um, depois eu vou mandar no e-mail lá também. Se vocês quiserem, já manda o link ali que assim que você já checar out, eu mando o link que eu coloco no grupo. Eu vou criar o grupo do WhatsApp e já vou adicionando quem tiver o interesse ali. Por mais que não faça checkout agora, me manda um ok ali que eu já mando no e-mail, que eu já adiciono o celular lá no grupo, daí pra gente começar a alinhar esses detalhes aí, tá? Mas tá feita a proposta, espero que vocês que atenda aí a necessidade de vocês, e se você ainda não faturou com a reforma tributária, agora é a hora, e a gente não vai ter mais desculpa para isso, tá? Aqui vai ter todo o acompanhamento até você fechar esse teu cliente aí. Ou novos, com certeza, novos clientes para você trazer para o escritório, tá bom?